Olá, meus amados irmãos. Estamos aqui para fazer um vídeo sobre Estados Unidos e China, fazer alguns comentários importantes. Mas não apenas com foco na geopolítica, mas no foco na profecia, né? Esse conflito pode ser identificado na profecia. É um conflito muito importante e a gente quer trazer à luz aqui a palavra de Deus, tá bom? Primeiro, nós adventistas, nós cremos e acreditamos, né? Ellen White também defendeu isso, e principalmente, né, temos várias provas, mas nós cremos que em Apocalipse 13, ali tem a besta do mar, né? Nós temos ali o dragão e a besta da terra. Besta ou animal, tem versões que diz animal, fera, besta, a mesma coisa. Daniel 7, 24, 25 explica que besta ou animal na profecia simbolizam impérios, né? Só lembrar, por exemplo, de Daniel na estátua de Nabucodonosor, a cabeça de ouro, o metal simbolizar a Babilônia. Depois, no capítulo 7, né? O leão representa a Babilônia, o urso, Medopérsia, o leopardo, a Grécia, né? E tem um animal terrível, espantoso, que simboliza o Império Romano. Depois vem uma pedra que destrói. Mas antes, que é o reino de Deus, essa pedra, né? Que aparece lá em Apocalipse 22 também, em Jerusalém, numa montanha, né? Oros, montes e tal. Agora tem uma coisa interessante. Antes da pedra cair sobre os pés da estátua, que é de ferro e barro, o Império Romano, e antes do animal, o animal terrível e espantoso ser destruído, ser morto, surge um chifre pequeno, né, desse animal. Então, do Império Romano pagão, ele vai cair e levantou-se o império, o Sacro Império Romano, que foi Roma papal ou Roma cristã, né? É, os estados ali na Europa Ocidental se separaram, França, Alemanha, e em vez de ter todos um imperador só, eles têm vários príncipes e a igreja vai se apropriar de todos eles. E através desses príncipes vai perseguir, vai dominar a Europa. Lembrando que o Império Romano ele cai à parte oriental, ocidental, né? Se eu não me engano, o imperador Diocleciano, acho que no século II, separou, né, o Império Oriental do Ocidental. O Oriental ficava com a capital em Constantinopla, né? Até hoje se perguntam por que que o Império Romano é, Oriental ele caiu. Por que ele caiu, esse Império Romano? Ocidental, né? Que é essa parte de Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Inglaterra. Porque o outro império, o oriental, em Constantinopla, ali na Turquia, naquela região, ele permaneceu por mais de 1000 anos, né? Então nós temos várias teorias na história para a queda do Império Romano Ocidental. A teoria moral, né, que é do Eduardo Gibbons, que é a mudança de valores, etc. E a economia, a teoria principal ali que eu acho, né? É a teoria da economia. Veja, a economia está sempre ligado à queda dos impérios. O Império Romano Oriental, Ocidental, ele se baseava na escravidão. Então, ele dominava terras e botava as pessoas para trabalhar, e tornava elas seus escravos. E esses escravos trabalhavam, plantavam, davam para Roma. Então, o Império Romano Ocidental se baseou na escravidão, né? Então ele invadia terras, saqueava o ouro, saqueava a comida e se mantinha, né, em Roma com isso. E quanto mais esse império avançava, mais rico ele ficava. Só que esse é um modelo que não é sustentável, porque vai chegar um momento que ele não pode mais avançar, não tem o que mais dominar, né? Então, quando isso aconteceu, ele implodiu, porque o império não tinha mais os recursos, porque não tinha mais o que dominar e foi empobrecendo financeiramente. Vieram as tribos bárbaras e atacaram esse império, e ele vai cair. Já o império do Ocidente, Constantinopla, ou do Oriente, quer dizer, ele se baseou no comércio. Então, ele fez comércio ali naquela região do mar Mediterrâneo e vendeu muito, vendia para o mundo inteiro, vendia para a Índia, vendia para a China. E através do comércio, né, milenar, ele se manteve, não caiu, né? Depois vai.
desse império aí, você vai ter o Império Turco-Otomano, que só vai ser derrotado na Primeira Guerra Mundial ali, na verdade, na Segunda Guerra Mundial, pelo Império Britânico, né? O Império Britânico vai lá e toma Israel, toma toda aquela região, o Egito, o Canal de Suez, para si, né? Mas ali tem toda uma história. Então, o império e a história do mundo é feita de impérios, vários impérios. Nós temos o império, talvez o maior império, o Império Mongol. As pessoas não conhecem essa história, mas o Império Mongol, ele vem ali da Mongólia, pegando a Ucrânia, parte da Rússia. Ele se instala, por exemplo, a família na cidade de Yuan, né, onde veio a pandemia, né, uma dinastia, o Gengis Khan, né, que era um filho de escravo, e ele se libertou e cresceu, tornou-se um guerreiro poderoso e montou o Império Mongol. E ele era muito cruel nas suas batalhas, né? Então ele vai chegar até a Ucrânia dominando ali perto da Europa. Mas a história do mundo é uma história de ascensão de impérios e queda de impérios, né? No capítulo 2 de Daniel, a Bíblia diz que Deus é que remove os reis e estabelece os reis. Então nós temos, ao longo da história, 7 impérios que atacaram o povo de Deus. E a Bíblia vai focar nesses impérios. O primeiro império foi o Egito, né? Tem o Êxodo, que escravizou o povo de Deus, enfim. E esse império vai ser aludido, vai ter muita alusão aí no Apocalipse, no Novo Testamento, porque o Êxodo é a libertação do Egito, né? O segundo império, o Império Assírio, que destruiu ali as tribos do norte, as 10 tribos do norte, né? Capital em Samaria, no século 8 a.C., ali 722, né? Você tem ali o Império Babilônico, que vai surgir, Babilônia, que é o atual Iraque, né? Bagdá, a terra entre esses dois rios. Então, esse império, o Iraque ali, que era a antiga Babilônia, vai se expandir, chegando até o mar Mediterrâneo, ali dos filisteus, né? Você também, depois Babilônia cai para justamente a Pérsia, Medo-Pérsia, Ciro, que é um tipo de Messias, vem e seca o rio Eufrates, desvia o rio e invade. Lá no capítulo 5 de Daniel está lá essa queda. Lembrando que o Império Persa é o atual Irã, são os iranianos, né? Que coisa estranha, né? O Irã um dia já libertou Israel do império do cativeiro da escravidão. E hoje Irã e Israel estão brigando, né? Então essa é uma briga criada, né? É importante você entender que os inimigos são criados. Todos os países, os estados, os poderosos, eles têm que criar os seus inimigos, né? Tem até um livro interessante chamado Criando os Inimigos. É um livro de um escritor clássico, muito bom da geopolítica e da interpretação, e ele vai falar sobre isso, né? Humberto Eco. Humberto Eco, ele vai falar sobre isso. E isso é uma forma de nós não nos mantermos alienados, né? Antes de continuar, o que é uma pessoa alienada, né? No curso de letras, a gente tem uma matéria chamada análise do discurso. E o discurso, a ideologia, né? Você tem que analisar a ideologia. Aquela pessoa que diz assim, ó, eu penso por si só. Para análise do discurso, ele é a pessoa mais alienada que existe, porque tudo que você pensa, alguém já pensou. Não existe nada que você pense, não tem nenhuma ideologia que você adota que ninguém não tenha pensado. Por exemplo, eu sou feminista porque eu cheguei à ideia de que eu sou feminista e os argumentos são esses. Eu sou. Não, você está reproduzindo a ideologia que já existe. Ah, eu sou antifeminista. Ah, Não. Todos nós reproduzimos discursos anteriores, que a gente chama de interdiscursos, discursos que têm eco no passado. E nós temos o intradiscurso que é presente e se estabelece a partir de nossas crenças, né? O que é uma pessoa não alienada? É uma pessoa que sabe que não sabe tudo e uma pessoa que sabe as origens do seu discurso e que sabe distinguir nos discursos as ideologias presentes, os interesses por trás. Isso é uma pessoa não alienada. Uma pessoa não alienada não é uma pessoa que sabe tudo ou uma pessoa que acha que pensa por si só. É uma pessoa que sabe que não pensa por si só. Porque em todo lugar e em todo tempo nós estamos sendo liderados, guiados por alguém. A nossa insegurança, nós pensamos isso. Então, para a ciência da interpretação,
O alienado é aquela pessoa que acha que ele descobriu a roda, né? Que ele, né? Eu sei, eu cheguei. Todo discurso é uma reprodução de uma ideologia passada. Todo discurso é a reprodução de uma ideologia passada. Agora você tem que saber a origem e por quê. Olha, eu sei da origem, eu sei que não é meu esse discurso. Aí sim você começa a desalienar, tá bom? Avançando nisso, nós temos aí os impérios que dominaram esse mundo. E chegando agora nos Estados Unidos, Ellen White ela vai dizer uma coisa interessante para nós, que é o problema desse vídeo, né? A posição dos Estados Unidos. Nós cremos que os Estados Unidos é a besta de dois chifres, que age como um cordeiro, mas na verdade é um dragão, né? A besta do mar, nós cremos que é o poder papal, o Império Romano, a Igreja Católica que atuou na Idade Média, e o Papa foi preso em 1798 pela Revolução Francesa. Essa é a ferida mortal e tal. Nesse período surge outra besta para apoiar essa besta, um poder político, né? E nós temos várias provas que seriam os Estados Unidos, pela sequência de tempo, que é no tempo do fim que isso acontece, e tal. Mas olha o que Ellen White fala para a gente sobre isso. Vamos acompanhar aqui no texto do Grande Conflito. Eu queria compartilhar com vocês isso aqui. Ela diz assim no capítulo 25 do Grande Conflito. Ela diz assim, olha, neste ponto é introduzido outro símbolo. Ela está explicando o capítulo 13 de Apocalipse e o capítulo 12, né? Diz o profeta, vi subir da terra. E o que é terra na profecia? Águas é povos e multidões. Então, terra é o oposto, é um lugar que não tem povos nem multidões. Seria América, para onde as pessoas fugiram da perseguição. Os povos e multidões, a Bíblia fala que são as águas, né, que a mulher está sentada, são povos e multidões, apesar da Europa, né, onde a igreja dominava e tinha o seu poder político ali, religioso e popular. E a terra é um lugar que não tem gente, né, é o oposto, né? Outra besta tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, né? Então essa besta parece um cordeiro. Por quê? Nesse contexto aqui, o dragão, ele simboliza a perseguição, né? Ele, no capítulo 12 persegue a mulher, o povo de Deus, por causa da lei de Deus. Então, se o dragão representa a perseguição e a perca da liberdade, cordeiro aqui nesse contexto vai simbolizar algo livre, algo que parece livre, que parece bom, a liberdade, aonde na América foi encontrada a liberdade, né? Então, Apocalipse capítulo 13. Tanto a aparência desta besta como a maneira por que surgiu indicam que a nação por ela representada é diferente das que são mostradas nos símbolos precedentes. Ou seja, esse império que surge, ele é diferente de todos os impérios. Esse animal que surge aqui no capítulo 13 é diferente do leão que surgiu, que é Babilônia, de todos os outros animais que tinham passado, né? Os grandes reinos que têm governado o mundo, ela vai explicar isso, né? Então, os animais são grandes reinos, não rei, pessoa, mas poder, estado, né? Foram apresentados ao profeta Daniel como feras rapinantes. Então, ela explica, né? Vai explicar o que a Bíblia explica lá em Daniel. Que surgem quando os quatro ventos do céu combatiam no grande mar. Esse é o mar Mediterrâneo, onde essas potências surgiram ali e representa ali essa questão. Tem várias. Rapaz, tem uma interpretação top sobre a lei Brasil disso, mas não é o top foco do vídeo, depois eu vou fazer. Ela vai dizer assim, Daniel 7:2 e Apocalipse 17, o anjo explicou que as águas representam povos e multidões, nações e línguas. Ventos são símbolos de contendas, os quatro ventos do céu combatem no grande mar, representando os terríveis cenas da conquista e revolução, pelas quais os reinos têm atingido o seu poder. Então, os reinos atingem o seu poder através de combates, guerras, de toda sorte. Então, para que Babilônia caísse, Ciro teve que atacar com toda sorte. Para que o Império. Ciro foi o primeiro o cara que dominou a Babilônia, mas quem cai foi Dario, né? Um tipo Dario que vai cair para Alexandre o Grande, numa grande batalha, Gaugamela. Alexandre, 40 mil soldados, derrotou um exército de mais de 300 mil homens, né? Uma batalha histórica, com estratégia. Vale a pena só um vídeo sobre isso. Mas voltando assim, as nações, o império sempre derrota o outro. Só que Ellen White vai observar que o seguinte, ela faz uma observação interessante. Sempre é assim na história. Um império derrota o outro. Babilônia derrotou o Egito e a Síria. Endopécia derrota na guerra a Babilônia. O Império Romano vai derrotar a Grécia e tomar o Egito. E o Império Romano cai e dentro dele surge o poder religioso. E esse poder religioso, que é o poder romano, ele vai dominar 1.200 anos, né?
É do século IV ao século XVIII da nossa história. É o império que mais governou sobre o povo de Deus. O que que a história indica? Que a lógica seria que um outro reino se levantaria para destruir esse poder, mas não foi isso que aconteceu, né? Lá diz o seguinte, olha, a besta de dois chifres, semelhante ao cordeiro, foi vista subir da terra, né? Em vez de de subverter outras potências para estabelecer-se como nação, a nação assim representada deve surgir em um território anteriormente desocupado, crescendo gradual e pacificamente. Não poderia, pois, surgir entre as nacionalidades populosas e agitadas do velho mundo. Esse mar turbulento de povos e multidões e nações e línguas deve ser procurado no Ocidente, que não tinha ninguém, né? O Ocidente estava despovoado. Quando Ellen White escreve isso, os Estados Unidos não eram potência. Louisiana pertencia aos franceses, o Alasca pertencia à Rússia, o Texas era do México, o Canadá dominava sobre eles. George Washington vai lá com a guerra americana e vence no 4 de julho, vence os canadenses que serviam ao rei da Inglaterra. Então, os Estados Unidos eram todo partido, né? Então, esse Ellen White está falando de um país que era dominado, que não tinha um presidente ainda. Na época dela já tinha um presidente, na verdade, mas não era uma potência. Era como eu dizer hoje: olha, a Argentina vai daqui a 50 anos ser o maior império do mundo. Ninguém acreditaria, porque a gente está quebrada. Ou o Brasil vai ser o maior império do mundo. E a Ellen White fez isso. Na época dela, os impérios estavam na Europa, era França e Reino Unido. Esses eram os impérios mundiais e o Império Turco-Otomano também, né? Que tinha acabado de cair, mas estava ainda naquela região do Oriente. Então, Ellen White e a Rússia toda poderosa também ali. Então, Ellen White pegou uma potência pequena e lá profetizou que os Estados Unidos seria a maior potência do mundo. Essa é uma profecia cumprida. Ellen White, quando ela viveu, os Estados Unidos não eram potência, né? Eles eram colônias, várias colônias agregadas. E ela está profetizando através do Espírito Santo sobre isso aí, ó. Que nação do mundo se achava em 1798 ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação e apenas uma nação satisfaz as especificações dessa profecia. Esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Então, os Estados Unidos não precisaram derrotar ninguém para ser uma potência, né? Eles se tornam potência porque teve uma guerra na Europa, a Europa faliu, e ele vai vender para a Europa, vai reconstruir a Europa, e a Europa compra dele e torna-se a potência mundial, né? Na Primeira e Segunda Guerra, na Segunda Guerra Mundial, a língua do mundo, que era francesa, torna-se inglesa e ele se torna potência desde então. Uma potência recente, né? E tem 60, 70 anos de potência mundial. Ele não derrota nenhuma potência anterior para se estabelecer como poderoso, diferente de todas as outras potências anteriores, de Babilônia, de Grécia, do Império Otomano. Todos esses impérios precisavam vencer alguém para ser a potência, mas os Estados Unidos não. Então, a besta da Terra também não pode ser a China, porque para a China ser potência, ela tem que derrotar os Estados Unidos. Isso não pode acontecer. Porque se isso acontecer, se a China derrotar os Estados Unidos, o que vai acontecer? A profecia vai se demonstrar falsa, né? A profecia vai se demonstrar falsa. A China não pode derrotar os Estados Unidos, ela não pode assumir o lugar dos Estados Unidos é, como a maior potência mundial, porque a profecia do capítulo 13 seria vencida. Porque a profecia diz que a besta da terra governa na presença da primeira besta, né? Elas são amigas. Então, a besta da terra, a nova potência que surgiu, é amiga da potência religiosa, né? E a China está surgindo agora, não é uma potência, ela tem. Os Estados Unidos têm um PIB de quase 30 trilhões de dólares, a China tem um PIB de 20 bilhões de dólares. Não é fácil superar isso, não é nem possível a China ter isso, na verdade. Militarmente falando, quando nós olhamos para a China, né, você teve a Revolução Chinesa. Aqui é uma imagem da besta de dois chifres, né, que o pessoal, a inteligência artificial fez aqui. É, tem dois chifres aí na fase de dragão, né? Ou seja, os Estados Unidos eles surgem como cordeiro, liberdade, mas vai chegar um tempo que ele vai perseguir também, vai tornar-se um dragão aliado ao poder religioso, como sempre foi na história, né? Todos os impérios uniram religião e política juntos. Nós, adventistas, entendemos que a imagem da besta é a união da política e da
do Estado. Nós somos contra a união da política e do Estado, porque nós entendemos que a partir desse momento a união da política e do Estado é uma vontade de Satanás, não de Deus. Deus separa a religião do Estado quando Cristo vem e Cristo então funda a sua igreja e os 490 anos de Israel acabam e Cristo então não governa mais um Estado e sim uma igreja. No Antigo Testamento, Deus governava um estado, um país, Israel. Mas no Novo Testamento, Israel não existe mais como país, Deus governa uma igreja dentro dos estados, né, dentro dos países. Estevão foi morto porque na sua pregação ele vai anunciar a queda do Estado judaico. Olha, acabou, não existe mais Estado judaico, agora é a igreja. Então a guerra entre Estados Unidos e China é uma guerra perigosa, né? E aqui nós temos outro exemplo da besta que a inteligência fez aqui. Eu botei para ela assim: olha, faça uma imagem da besta de dois chifres de Apocalipse 3. Ela mandou isso daí. É aterrorizante, mas nem chega perto do que vai acontecer na tribulação que nunca houve e jamais haverá, aonde a besta do mar vai ressuscitar, a imagem da besta, a besta da terra se unirão com os 10 reis e haverá então a última grande perseguição. Lembrando que para nós o Armagedon não é um conflito militar, mas um conflito ideológico, religioso, por adoração. Quando nós observamos isso aqui, nós temos a China e os Estados Unidos fizeram, o Nixon fez esse acordo em abril, né? A China era muito pobre, desde o Mao Tse Tung ali, com a Revolução Comunista. Então, os Estados Unidos decidiu fazer um acordo com a China para a China comprar para eles e produzir para eles. Porque é o seguinte, os Estados Unidos o dólar é forte e os yuan chineses o dólar é fraco. Então, compensa para os americanos. Isso que mantém os Estados Unidos os produtos baratos é porque eles são produzidos na China e a China, como comunista, ela não, ela paga muito pouco para os seus funcionários e lucra em cima deles. Então ela pode vender produtos bem baratos. Então um iPhone nos Estados Unidos, na China, a mão de obra dele é 10 vezes menor do que nos Estados Unidos. Ou seja, o salário de uma pessoa nos Estados Unidos para fazer o iPhone paga 10 funcionários na China. Então não compensa fazer iPhone nos Estados Unidos, né? Não compensa muitos produtos. Então, os Estados Unidos está sem indústria por isso, né? Os seus produtos vêm do Vietnã, estão vindo da Índia, estão vindo da Malásia, estão vindo de países pobres, né? É como, por exemplo, o Brasil. No Brasil, para você ter uma ideia, quando eu fazia teologia, um mês de teologia na minha época pagava o semestre de teologia na Bolívia, porque o real era mais valorizado do que o boliviano, né? Um curso de medicina no Brasil é R$ 7.000 a mensalidade, R$ 10.000 a mensalidade, digamos assim, hoje R$ 10.000 em torno, R$ 10.000 a média. Com R$ 10.000 você paga o semestre, o ano todo na Argentina de medicina, né? Dependendo do câmbio, como esteja o câmbio. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma amiga, por exemplo, parentes, amigos, mas uma especial, que ela vem colocar, por exemplo, veio colocar silicone no Brasil, aqui em Teresina, porque com um salário mínimo americano, no Brasil ela coloca silicone e faz várias cirurgias e tal. Então, compensa para o americano vir para o Brasil, fazer cirurgia, tudo e voltar, pagando passagem, porque o dólar vale 6 mais do que a nossa moeda. Por exemplo, um trabalhador americano que ganha US$ 4.000, ele está ganhando R$ 24.000 por mês. Então, um trabalhador americano classe baixa, ele ganha o que um promotor de justiça ganha no Brasil. Então, é dispare. Então, não tem como os Estados Unidos, então, se industrializarem dessa forma. O que o Trump está fazendo? O Trump, ele está enfrentando um problema, né, real, não é? Porque esse problema, o Barack Obama já tinha percebido isso lá em 2012, ele tentou cercar a China economicamente com a Aliança dos Países do Pacífico, para tentar quebrar a China, de forma diplomática e multilateral. O Biden também fez isso, com as restrições ao TikTok, o Biden fez isso também quando ele mantém as taxas que o Trump tinha colocado no primeiro governo, e até aumentando algumas taxas para proteger a indústria americana. O Biden faz isso ameaçando a China. Teve uma fala do Biden que ele ameaça enviar soldados para Taiwan, né, que é o grande desejo da China.
né? Então esse embate já começou. Só que o Trump, foi o que ele fez? Ele colocou isso sem diplomacia, ele colocou o dedo na ferida. Se você pensa que essa é uma questão do Trump, você está enganado. Essa é uma questão tanto da esquerda quanto da direita americana. Eles sabem desse problema. Os outros presidentes tentaram fazer esse problema, tiveram um certo sucesso. A China, esperta, começou a usar o México para produzir os seus produtos de mão de obra barata para vender para os Estados Unidos. Então, o que o Trump está fazendo é a continuação de uma política que já havia sido feita desde o Barack Obama em 2012, né? E o que nós vemos aqui, não foi o Trump que fez isso aqui, ó, isso começa com o Obama e começa depois com Biden, né? Os Estados Unidos cercaram a China. Vejam que essas bases militares aqui, ó, aqui é Taiwan, aí você tem Japão, Okinawa, Japão, Filipinas. Essas aqui nós temos o Vietnã. O Vietnã, que guerreou contra os Estados Unidos, hoje tem uma base militar americana dentro do seu território para se proteger da China. Então, os Estados Unidos eles cercaram a China de tal forma que não tem como ela não tem autoridade sobre o mar do norte da China, que é essa região aqui, e o mar do sul da China. Estão brigando por isso. E os Estados Unidos, eles estão aqui presentes, eles têm armamento aqui para essa guerra, né? Então, o Xi Jinping, ele já disse que quer que as Forças Armadas da China estejam preparadas para tomar Taiwan até 2027. Então, alguns projetam que a China vai tomar Taiwan até 2027, outros 2030. A CIA projeta de 2030 a 2034. Então, tem uma guerra anunciada. Por quê? No passado, os Estados Unidos, né, quando teve a Revolução Comunista, os capitalistas fugiram para Taiwan e ficou lá. Mas a China reconhece Taiwan como sua parte. E os Estados Unidos reconheciam Taiwan como um país. Só que teve um acordo, os Estados Unidos disseram assim, olha, tá bom, Taiwan, nós vamos reconhecer Taiwan como parte da China. Mas aprovaram uma lei dizendo que protegeria o Taiwan da China. Então tem uma lei obrigando os Estados Unidos a darem todo o apoio para que Taiwan se defenda da China, né? Lembrando que a China já tomou Hong Kong dos ingleses. Hong Kong era inglês, ela toma, mas como Taiwan é uma ilha, né? E é mais difícil invadir uma ilha. Você não pode, você tem que ir com navios, né? Hoje, para você ter uma ideia, a China está se preparando tanto que os Estados Unidos têm hoje 295 navios militares e a China 426. A maior marinha do mundo é chinesa hoje, mas a melhor é americana, porque os navios americanos são mais novos, mais tecnológicos e tal. Mas quando junta a aliança, porque os Estados Unidos têm aliança com o Japão, Filipinas e tal, eles têm mais navios ali. Então tem uma guerra anunciada. Então os Estados Unidos têm três opções. Se a China invadir Taiwan e o Xi Jinping quer que seja em vida, é o sonho dele, né? Então ele quer deixar isso como marca política, né? Ele quer que fique na história que ele foi o presidente que trouxe de volta Taiwan. E nas teorias políticas, geopolíticas, uma potência, ela só pode ser potência se dominar o quintal da sua casa, né? Por isso que os Estados Unidos não querem que Cuba receba a base soviética, teve a crise dos mísseis, né? E os Estados Unidos não rejeitaram, nem fizeram um acordo com a Rússia, tirando os mísseis da Europa, e a Rússia não colocaria mísseis em Cuba, né? Porque uma potência tem que ter domínio. Cuba fica no Golfo do México, agora Golfo da América, essa confusão toda. Então, essa guerra está anunciada, os Estados Unidos vem se preparando para essa guerra há muito tempo, cercando a China. Vocês veem que a China está cercada. A China está acumulando petróleo dentro do seu país e comida. Por quê? O Brasil pode ser afetado nessa guerra por Taiwan. Por quê? Os Estados Unidos vão fazer um bloqueio naval para que a nossa comida não chegue, para o nosso agro não chegar na China. Então, a China sabe disso, está armazenando muita comida, muito petróleo, muitas coisas. Então, a China está se preparando para isso. E isso pode desencadear a Terceira Guerra Mundial. É uma possibilidade. Ou os Estados Unidos vão dizer assim, não, não compensa defender Taiwan. Taiwan tem muita coisa, os chips, é muito importante para o comércio mundial, Taiwan. Só que se eles fizerem isso, todos os países aqui vão ter que se armar nuclearmente porque os Estados Unidos não podem mais defendê-los. Então, os Estados Unidos estão naquela forma. Então, Trump, ele colocou o dedo na ferida e colocou algo que já há 12 a 15 anos já está se comentando. Aqui a distância entre a China e os Estados Unidos, 4.000 quilômetros. Os Estados Unidos tem esse caça aqui chamado F-22, foi feito em 1997, o primeiro voo. Ele é o caça mais poderoso do planeta, inclusive os Estados Unidos não vendem ele para nenhum país. A China agora que está testando o seu avião de quinta geração e sexta, né? Agora, né?
Os Estados Unidos já tem esse desde 1997. Ele já participou da guerra do Iraque, né? E o Congresso tem um voto, ele não vende esse avião para ninguém. Esse avião aqui é o mais poderoso caça que existe, e esse aqui é o mais poderoso bombardeiro, né? Esse avião ele cruza o Brasil sem ser detectado. Tem bombas nucleares, né? Então tem várias bombas. A tecnologia americana de militar está lá em cima. Difícil a China alcançar em pouco tempo, né? O B-2 Spirit ele é baseado aí nesse pássaro, né? A sua arquitetura. Em suma, de Taiwan para a China nós temos 180 quilômetros. Então a China, para invadir Taiwan, dominar, tem que vir de navio e avião, mísseis, e Taiwan está preparada, né? O Trump, no primeiro mandato, mandou 600 mísseis de navios para cá, Biden também mandou armamento, Obama mandou armamento. Então, assim, Taiwan tá naquela situação, em estado permanente de alerta. Por que nós falamos isso? É difícil a China superar os Estados Unidos como potência econômica. Mas, teologicamente falando, a China não pode ser nova potência porque, profeticamente, a potência é os Estados Unidos. Independente de ser esquerda ou de direita, quem você seja, não é isso que está em questão. Mas, teologicamente falando, os Estados Unidos é a besta da Terra. Então, ela vai ser a besta que vai estar na perseguição final junto com o poder protestantes apostatados, o espiritismo, as religiões pagãs, contra o povo de Deus que guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus. Então, esse é o conflito bélico da perseguição, do decreto dominical, mas as ideologias também. Então, é, hoje os Estados Unidos, eles são muito poderosos, né? Eles compram 400 bilhões da China e a China compra deles cento e poucos bilhões. No começo, eles perdem os Estados Unidos, porque eles não têm de quem comprar barato 400 bilhões de reais, que é 5 vezes o PIB do Brasil. Mas se eles não compram da China, a China também cai a sua economia, né? Então, em suma, esse vídeo, eu queria só fazer esse resumo para vocês. Profeticamente, teologicamente, a China não vai superar os Estados Unidos. É possível que haja uma guerra nos próximos anos, mas a Terceira Guerra Mundial não é o fim do mundo. Por quê? Porque a última perseguição se dá no momento em que o oitavo rei de Apocalipse 17, o último império, domina o mundo inteiro e tem um momento de paz, sabe? Haverá um momento de paz também. E a perseguição sobre o povo de Deus. Então, a perseguição não é entre chineses e americanos, etc. É entre o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Apocalipse 13:8 chega a dizer que nessa fase da história, todo mundo vai adorar a besta. Quem não está salvo, né? Quem não tem o nome escrito no livro da vida. Então, isso é importante para você se preparar. Se houver uma guerra aí, Taiwan, é possível que escale para regional, mundial. Todas as guerras começam, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, elas começaram com três conflitos regionais que aumentaram para o mundial. Nós temos já na Ucrânia, temos lá em Israel com o Irã, o Iêmen, já temos conflitos regionais e Taiwan poderia, sim, de fato, desencadear uma terceira guerra mundial. Nós não saberíamos, não seria um sinal decisivo da volta de Cristo, a terceira guerra mundial, porque ela denota que não há ninguém no poder. Uma guerra mundial não existe ninguém no poder totalmente. Não é? Quando você lembra da Segunda Guerra Mundial, eu aprendi isso na escola, o eixo Roberto, né? Roma, que era a Itália, Berlim e Tóquio, que é o Japão. Roberto, que era o eixo das potências autoritárias e contra a democracia, Estados Unidos, França, Alemanha, etc. Então, uma guerra mundial é o momento que o mundo está dividido. Não tem ninguém dominando tudo. A ausência de guerra é que possibilita que uma potência domine tudo. Então, os Estados Unidos dominam tudo hoje porque não existe guerra mundial. Tem guerra regional e local. Então, a guerra mundial, de alguma forma, ela interfere no cumprimento da profecia, porque é o momento em que não há, os inimigos são militares, são outros países, e não o povo de Deus, tá? Mas pode haver uma terceira guerra mundial, e se você tem negócios, ações, é melhor se preparar. Como? Compre ações da Lockheed Reed, compre ações da MBDA francesa, da Sorra Rafale americana, francesa, da Saab sueca, das empresas de armamento, né? Porque numa guerra se tira proteína e se come só carboidrato.
Então, a alimentação diminui. Então, a empresa alimentícia vai. Então, você se prepara para isso daí. Petróleo também. A China não tem energia suficiente nem comida para se manter numa guerra. Está armazenando mais difícil. Então, é um cenário pouco provável. Especialistas dizem que sim, outros não. Mas, enfim, quero terminar esse vídeo dizendo o seguinte: todos os impérios dominaram, se tornaram impérios, derrotando a potência do momento. Isso não pode acontecer teologicamente falando, porque a Bíblia e Ellen White afirmam, a Bíblia especificamente, mostra pra gente, Ellen White só explica o que está na Bíblia, mostram que os Estados Unidos vai ser a última potência, porque ele surge da terra para apoiar a besta do mar que foi ferida de morte. E a perseguição final é contra o povo de Deus e não contra exércitos. E uma guerra mundial, ela tira a hegemonia de uma potência, uma vez que o mundo está dividido, ok? Nessa questão aí. Então, eu quero terminar esse vídeo dizendo para você que é importante estudar as profecias. Coloque suas dúvidas aqui embaixo. Eu faço vídeos baseado nisso. Que Deus te abençoe. E nós estamos juntos aqui para estudarmos o Apocalipse, analisarmos a história, né? Interpretarmos a história. Nós temos que saber a história do passado para aprendermos a interpretarmos a história do presente. Sobre o Trump, eles podem achar um acordo aí daqui a um tempo, ou não, o comércio, os Estados Unidos precisam, porque o Trump é uma democracia, os Estados Unidos, então ele vai ser pressionado pelo povo. Ele está fazendo isso porque ele não pode se eleger de novo, então ele não está preso a uma reeleição, popularidade dele, mas tem a democracia e o Congresso pode impeachment ele. A China não, a China é uma ditadura, então ela pode guerrear, comercialmente falando, sem prejuízo, porque o povo não interfere no governo, é o governo que manda no povo, né? Os Estados Unidos é diferente, tem pressão de bolsa, pressão do povo, pressão da política. Os próprios republicanos do lado do Trump estão achando estranho essas ideias, enfim. Enfim, o Trump, ele está atacando o problema de forma agressiva, enquanto os outros presidentes atacaram de forma mais passiva e forma mais democrática. Não deu tão certo. Então, o problema existe realmente. Esse é um acordo tanto de democratas e republicanos, tanto que os Estados Unidos têm 100 senadores, e as últimas votações em que houve um consenso e quase unanimidade foi em torno da política externa americana em relação à China. Tanto os senadores democratas quanto os senadores republicanos votaram de forma unânime ali em favor de algumas políticas contra a China. Então, os Estados Unidos sabem disso, né? Estrategicamente, eles estão cientes disso. Enfim, minha reflexão final. Ellen White disse que os anjos estão nessas assembleias do mundo, políticas, dessas guerras, segurando os ventos, interferindo. Os Estados Unidos só vão até onde Deus permitir, e a China também. Não fique com medo por isso. Deus está no controle. E vai chegar um momento em que o reino de Deus vai destruir todos os impérios dessa terra. Deus está no controle. Não há motivos para pânico nem alarmismo. Há motivos para se preparar. Há motivos para ter esperança, porque o reino se aproxima. Mas sem marcar datas, sem marcar períodos, nós não sabemos quanto tempo isso, quanto tempo Cristo vai voltar, nós não sabemos. Nós sabemos que nós temos um tempo do fim. O juízo investigativo no céu já começou. As nações estão agitadas. A besta da terra já surgiu. A única coisa que falta agora é a restauração da imagem da besta. A besta do mar já foi ferida. Então são passos aí que nós estamos na expectativa. Então é hora de pregar o evangelho mesmo, preparar as pessoas, porque o tempo está próximo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.